Olá, gente, bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula de história do pensamento cristão, na modernidade, né, do pensamento moderno. Hoje a gente ainda continua tratando de um dos eventos mais relevantes e importantes para a formação do pensamento moderno, sobretudo ocidental, que é a Reforma Protestante, a reforma que ela vem embalada, né, no pensamento do renascimento, que é um retorno aos valores e da cultura, né, greco-romana antiga, que trabalha também a questão do individualismo, a ideia do humanismo, a ideia do homem autônomo. Acho que essa é uma coisa que precisa ficar muito clara e sedimentada na cabeça de vocês. O pensamento moderno é o pensamento do homem autônomo, do homem individual, aquele que tem a sua própria responsabilidade, ele não precisa viver sob a tutela de ninguém, sobretudo sob a tutela da tradição ou de uma autoridade, ok? Autoridade, no nosso caso aqui, pensando, refletindo, da autoridade eclesiástica. Então, assim, a reforma ela vai moldar, sem dúvida alguma, sem dúvida nenhuma, o pensamento moderno, e a gente vai adentrar hoje, gente, nos aspectos mais intrínsecos, ou a ideia é a gente tratar do pensamento de alguns reformadores. A gente vai tratar isso ainda na próxima aula, é uma temática mais longa, mas a gente vai fazer aqui prolegômenos, né? Um introito, mesmo que superficial, até porque a gente não pretende aprofundar nesse sentido numa videoaula, mas o texto, os livros de referência para vocês, enfim, para que a ideia da reforma ela fique muito clara na cabeça de vocês, de que foi um evento religioso, mas também social e econômico. Mas hoje, então, a gente vai trabalhar um pouquinho a ideia, não vou dizer teológica, pura e simples, mas a gente vai perpassar, nós vamos tangenciar o pensamento teológico de dois reformadores em especial, que foi Lutero e Calvino, para a gente poder continuar caminhando e a coisa ela ganhar mais robustez no sentido de aprofundamento desse evento que é tão relevante. Por isso que o tema da aula de hoje é o alvorecer da Reforma Protestante, ou seja, o nascimento dela, né? A partir de que verdades e de que vieses ou quais os matizes que forjaram o pensamento de Lutero e o pensamento de Calvino. Claro, ambos tiveram leituras e propostas diferentes, mas, sobretudo, se pensando, né, no ocaso ou num declínio, num colapso de um catolicismo, de uma religiosidade ainda medieval. Então, o século XVI, a gente se situar mais claramente, a gente discutiu um pouco na aula passada acerca do século XIII e o século XIV e o XV, mas sobretudo mais o XV e o XIV. E hoje a gente vai adentrar efetivamente ao século XVI, que ainda é esse limbo, né, entre a ideia e o conceito de liberdade e ainda a ideia da ansiedade, do medo, da cobrança, da culpa, da meritocracia. Tudo isso fazia parte e forjava o pensamento de Lutero. Esse era o mundo de Lutero, um mundo onde havia muita cobrança, muito receio, muito medo e ansiedade de não ir para o purgatório, ou pior ainda, ter a danação eterna. Então é sob essa égide, sob essa perspectiva,
que a gente vai tratar e trabalhar um pouquinho o pensamento desses reformadores. Eu penso que é muito interessante a gente adentrar de um modo bem claro para a gente poder conseguir, né, o máximo possível entender o pensamento desses reformadores com muito mais nitidez, sem tanto ruído. Bem, a reforma, grosso modo, a reforma protestante, ela ocorrida no século XVI, então ela vai girar, né, em torno de, sobretudo, de quatro grupos, né, quatro grupos distintos entre si que aderem ao protestantismo e que a partir deles haverá desdobramentos futuros e as demais religiões, as demais particularidades e divisões. Essa palavra não está muito bem empregada, acho que a que melhor sintetiza o que eu quero dizer haverá os matizes, né? Os matizes evangélicos a partir dessas quatro subdivisões da reforma. Os luteranos, os calvinistas, os anabatistas e os anglicanos. Hoje a gente vai se ater especificamente em Lutero e em Calvino, e aqui eu coloquei, né, Lutero, Henrique VIII, o Boltzmann enfim, o Calvino, para a gente pensar que a partir desses quatro líderes aqui houve então a continuidade da reforma e o próprio desdobramento dela, tá bom? E aí na próxima semana, na próxima aula, a gente vai adentrar aí o mundo dos anabatistas e dos anglicanos. Bem, pessoal, o movimento foi novo apenas na medida em que ele foi embalado pelos ventos, né, do descontentamento que já sopravam aí pela Europa, por diversos cantos da Europa, e que esse descontentamento já estava em ebulição há pelo menos 200 anos, né? A gente pensa em John Hus, que a gente comentou na aula passada, John Wycliffe, entre outros. Então, assim, era uma visão que propunha uma mudança, né? Um novo estilo de enxergar a igreja, sobretudo não apenas no aspecto teológico, mas pastoral também, e no aspecto das práticas mesmo, né? da própria praxis que a igreja, enfim, ela exercia desde a sua fundação, perpassando pela Idade Média. Então, assim, a fundação que eu digo aí da Igreja Católica Romana, num aspecto, sobretudo, do quarto século ali, a partir de Constantino, que é a Igreja Imperial, e por aí vai. Então, assim, havia esse descontentamento e esse clamor por mudanças, né, por reforma. Então, é importante a gente perceber que se talvez, né, a liderança da igreja naquela época tivesse dado ouvidos a essas mudanças, ou tivesse implementado até algumas, talvez a igreja católica que a gente percebe hoje seria outra. Agora, uma coisa que é importante a gente destacar aqui, gente, é que a reforma ela não pode apenas ser vista como uma ruptura total, foi realmente uma mudança, não. Houve rupturas, houve rompimentos aí, efetivamente, mas houve também continuidades. Eu gosto muito do que o Max Weber ele fala, que é o nosso teórico aqui que a gente está utilizando, muito além, né, do Gilton Gonzalez, do Paul Tillich, enfim, outros. Mas o Weber ele fala uma coisa que é uma verdade. Se saiu
da égide de comando do catolicismo para uma outra égide de comando religioso protestante. Embora havia e há muito sectarismo, muita divisão no protestantismo, a égide religiosa ainda continua guiando a vida cotidiana das pessoas, dos indivíduos, e isso precisa ficar muito claro para a gente, para que a gente não se perca ou fique apaixonado demais pela temática, ou diga muito que o evento não foi. Né? O evento foi extraordinário na medida em que ele rompe, ele propicia, né, esse rompimento com a maior estrutura da Terra até então, mas ele ainda possui continuidade, né? O próprio sistema hierárquico e a ideia de domínio, eu não queria falar essa palavra não, mas a ideia de domínio e de direcionamento da vida cotidiana das pessoas continua ainda, tá bom? Então coloquei aqui a imagem dos reformadores. Então vamos lá para Lutero, gente. Então assim, para a gente entender um pouquinho o pano de fundo por trás do mundo que Martinho Lutero viveu. Bem, o catolicismo, na época de Lutero, ele era criado, era uma religião, né, que dominava as mais diversas fases da vida e a cultura europeia. E era uma cultura baseada nas recompensas meritórias, em que se pudesse alcançar, as pessoas poderiam alcançar o céu, o relacionamento com Deus através dos sacramentos, das penitências ou das indulgências. Então era uma religião muito de sofrimento, de privações extremas e de moral ascetista ou ascética, né? Aquela coisa de que o prazer, não apenas o sexual, mas o prazer era algo visto como demoníaco, como algo pecaminoso e sujo. É importante a gente pensar, pessoal, que é um momento em que se vive num terror psicológico, né? Uma ansiedade terrível e um receio muito grande. Então, voltando aqui ao que eu tinha comentado antes, uma coisa que é importante ficar claro é que a reforma ela vai buscar uma outra forma de relacionamento do ser humano com Deus, com o divino. Na ideia do catolicismo medieval, esse relacionamento ele perpassa pela igreja, perpassa pelos sacramentos, ele é conduzido pelas indulgências, pelas relíquias, enfim, por toda a sistemática que a Igreja Católica ela estava embebecida, esse catolicismo medieval. Eu penso que a grande ruptura ou a grande proposta, talvez essa seja a melhor palavra, da reforma, é exatamente propor uma nova forma de relacionamento com Deus baseada no indivíduo, na experiência pessoal, o indivíduo, a consciência individual diante de Deus. Eu penso que é por aí que a gente precisa pensar a reforma. Então, o fiel temia o purgatório, né? E ainda mais a punição eterna, né? Então, assim, e aí ele se empenhava por sacrifícios humanos, automutilação. Então, assim, ele buscava o tempo inteiro a salvação da sua alma. A ideia do medo do inferno, do medo do porvir, era algo que norteava o pensamento medieval. Então, repara que Lutero está ali nessa transição da idade feudal, da idade medieval para a idade moderna, tá bom? Então, assim,
havia muita ideia de que o conceito humano, né, o esforço humano seria possível, com o esforço humano seria possível se chegar ao céu, se estabelecer um relacionamento com Deus. Detalhe, esse Deus era um Deus castigador, era um Deus cruel, era um Deus que era distante, não era um Deus próximo, não era um Deus que estava pronto a ouvir, né? Era um Deus que a gente precisava se santificar dentro da perspectiva de todas as regras, de todos os dogmas, de todas as doutrinas que a igreja professava, e eu precisava estar na igreja para que eu pudesse ter o contato com esse divino, tá? E aí vem Lutero, ele começa a se auto-questionar, ele passa por todo o processo do sistema da época dele, e ele entra em crise. Cada vez mais, ao invés dele se aproximar de Deus dentro da estrutura, ele se afasta. Cada vez mais ele se afasta. Então ele entra em crise, e é a partir dessa crise que ele vai ter, enfim, um estabelecimento de uma nova consciência, lendo, enfim, a palavra, lendo as escrituras, sobretudo entendendo o processo do relacionamento com Deus na perspectiva de Paulo. Então, para Lutero, a fé e não as doutrinas ou outras coisas, mas o fato de ser aceito por Deus foi a grande descoberta para ele. Então, eu sou aceito por Deus porque Deus me ama e Ele me justifica, e eu preciso ter fé nisso, eu preciso acreditar nisso. Eu não preciso ter fé em coisas ou em regras, tá certo? Então, assim, o fiel, olha que interessante, a partir dessa perspectiva luterana, o fiel ele não necessita mais passar a vida se penitenciando, como acontecia antes. O cristão não depende mais da indulgência, né? Ou seja, um certificado que a igreja dava, baseada no tesouro dos méritos dos santos e de Cristo, para que a pessoa pudesse sair do purgatório. Repara, então, que é uma ideia muito contábil, a ideia do catolicismo medieval, né? Sacrifícios descomunais não mais fazem sentido, né? Então, destrói-se o mundo de culpa e de ansiedade. Isso é muito importante, pessoal. Então, o Lutero, a partir da perspectiva de entender que a fé o justifica em Deus, destrói esse sentimento, essa visão de que a culpa e o tempo inteiro eu precisaria me desculpar com Deus, eu precisaria mudar, estar dentro das regras, das leis. Isso gerava um sentimento de ansiedade, de desespero terrível, né? Que é exatamente característico do catolicismo medieval. Então, nesse sentido, há esse rompimento, há essa ruptura muito característica. Ok, gente? Lutero não podia conceber, então, a ideia de que as obras, repara, e aí a gente vai começar a pensar um pouquinho, entrar um pouquinho no aspecto teológico de Lutero, os esforços e empenhos humanos fossem a razão de ser para se chegar a Deus. Fosse o meio pelo qual se poderia se tornar justos, né? Justos diante de Deus. Para ele, as obras não eram a causa... isso é muito interessante e importante. Para Lutero, as obras elas não eram a essência da justificação, mas o fruto desta justificação. Como Deus me justifica pela minha fé nele e por eu entender que ele me aceita, eu vou começar a mudar minha vida, meu estilo de vida, e vou começar a gerar frutos deste processo que foi a justificação, que foi o estabelecimento de um novo relacionamento com Deus, e que é pautado exatamente nessa crença e não na ideia de que eu ser uma pessoa santa, eu professar fé, eu cumprir os mandamentos, eu cumprir todos os sacramentos. Isso
é o fruto. Para Lutero, ele entende que a concepção de conexão com o divino está equivocada, está trocada. Eu primeiro mudo por dentro, internamente, da mudança interna, essa mudança interna, ela gera uma mudança exterior. Então, as obras, elas são decorrentes da mudança interna que aconteceu em mim. Então, para ele, era absurda a ideia da justificação adquirida por coisas externas. Não pelo interior do homem, não por uma mudança na própria concepção de enxergar o divino e de se enxergar. E aí é bem importante, porque aí há esse processo entendido nessa perspectiva de libertação, gente. Eu me liberto dos dogmas, eu me liberto das regras, dos sacramentos. Eu tenho a minha opinião. Então, a própria ideia de tradução da Bíblia, do latim para o alemão, e a formação da língua alemã a partir daí, repara que isso assim é algo inimaginável, é uma quebra de paradigma, e nesse sentido a reforma é nova. Ok? Ainda sobre Lutero, né? E aí a ideia dos 5 solas, só a graça, só Cristo, só as Escrituras, só a fé e só Deus a glória, ao defender que a relação com Deus é incondicionada, isso é importante pensar, é incondicionada, posto que, baseada no amor de Deus, que é Pai, Martim Lutero liberta-nos da necessidade de trabalharmos duro pela igreja, mortificarmos nosso corpo e assim relativizarmos a salvação. Repara que a salvação ela estava baseada em pilares materiais, em pilares de obras, em pilares do serviço. O serviço ele acontece após que a mudança interna ocorre. A partir do momento em que o indivíduo se entende salvo, se entende justificado em Deus, ele vai fazer as coisas para a igreja. Ele não faz as coisas para a igreja para ser salvo. Por ele ser salvo, ele faz as coisas para a igreja. Qualquer semelhança com hoje é mera coincidência, viu, pessoal? Repara que essa noção, né, de meritocracia, de uma ideia equivocada de cultura de honra, isso tem levado muitas pessoas enfim, a não entender o cristianismo. Mas vamos lá. Então, com isso, a gente pensa até no nosso teórico aqui, que é o Max Weber, ele afirma exatamente essa ideia de que o caminho para a forma de ascetismo transcendental, ou seja, espiritual e monástico, estava fechado desde Lutero, por ser considerado não bíblico e inviável. É inviável para a própria cultura cristã e próprio entendimento bíblico do que seria algo que pudesse me fazer próximo a Deus. Repara que a ideia de se afastar do mundo, né, se privar ela realmente ela vai de encontro, gente, ao que o próprio Cristo disse, ao dizer, né, numa das últimas falas dele, ele diz, olha, antes da crucificação, Pai, uma coisa eu te peço, é que não os tire do mundo. Ou seja, o cristão ele precisa estar aqui, ele precisa estar entre as pessoas que não professam a fé, para a partir daí ele mesmo mostrar a sua fé às pessoas e convencer pelo testemunho, pela forma de agir, pelos frutos que ele vai gerar, enfim. É um pouco do que o Max Weber está dizendo, olha, Lutero ele rompe com isso, essa ideia de um relacionamento direto com Deus, perpassado por determinados rigores doutrinários e dogmáticos, isso estava fechado até Lutero.
Após Lutero, a porta se escancara e cada um ele pode ter acesso a Deus, ele pode ler as Escrituras, ele pode interpretá-las, enfim. É claro que isso gera uma outra questão lá na frente, mas para esse momento aqui agora, há realmente essa libertação da ideia dogmática e da ortodoxia, né, no sentido de tradição católica medieval. As boas obras serão, então, feitas apenas como resposta àquilo que eu acabei de dizer, não obrigatória, de um coração cheio de gratidão a Deus, ou seja, ele entendeu a graça de Deus. Lutero chegou a entender que o conceito paulino de justificação não tem a ver, isso é bem importante, gente, eu quero que vocês guardem. O conceito, na visão de Lutero, o conceito paulino de justificação não tem a ver com Deus nos transformar em pessoas boas, mas tem a ver com Deus nos aceitar como somos. Isso é muito importante. Porque a partir da perspectiva de que eu sou uma pessoa boa, então eu tenho direitos, isso começa a perpassar a ideia de salvação pelo viés meritocrático. Então a transformação, a santificação, virá como consequência desse processo de justificação, de gratidão. Sua defesa intransigente, né, da justificação pela graça, mediante a fé, não permite a visão de que o ascetismo, por exemplo, decorrente do dualismo espírito-matéria, seria a causa da salvação. Vamos explicar isso. Lutero, ele tem uma ojeriza a ideia de uma teologia influenciada pela cultura grega. A cultura grega, sobretudo platônica, na ideia de corpo e alma, de espírito e matéria, onde eu preciso mortificar a matéria para liberar o espírito e o espírito ser bom. Essa é a ideia de Platão, né? E a teologia, sobretudo a patrística, ela é platônica. Depois, lá na frente, a escolástica ela vem com Aristóteles, numa ideia mais pragmática, mais da razão, mas a teologia, até Lutero, ela é extremamente influenciada pela cultura grega. E esse é um dos motivos que até o próprio Richard Tanners, que é um filósofo, ele trata dessa questão e fala, olha, uma das questões da reforma é isso, esse desejo de mudança na forma subserviente da teologia ocidental à cultura greco-romana. Ok, gente? Então, a ideia de Paulo, que é percebida por Lutero, é que a transformação ela acontece à medida que alguma coisa interior muda em mim, é transformada em mim. Eu não tenho que ser bom para que Deus me aceite, não. Deus me aceita porque Ele me ama, por graça, e a partir dessa perspectiva, Ele me transforma em alguém melhor. Ok? O Justo Gonzalez, né, ele vai dizer que Lutero, para Lutero, os conceitos, né, de carne e espírito empregadas por Paulo para referir-se à natureza humana não correspondem ao material e imaterial. Isso é muito interessante. Mas ao ser humano que... Isso é importante, gente. O carne e espírito, né? O homem espiritual, o homem carnal, a ideia que Lutero tem dessa perspectiva paulina, não é a visão platônica material e imaterial, mas ao ser humano que deseja autossuficiência, ou seja, viver uma vida sem Deus, esse é o carnal, ok? E o ser humano que se submete alegremente aos cuidados de Deus, esse é o homem espiritual. E tudo aqui nesse plano, gente, tudo aqui nessa perspectiva deste mundo. Repara que a partir daí a gente começa a perceber, aí Calvino vai incrementar um pouquinho essa ideia de que eu preciso
viver bem aqui. Aqui não é uma vida só de sofrimento, ok? Não é uma vida só de privações. Olha que interessante. A partir daí, a gente começa a perceber aí o próprio livro clássico do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Tá certo? Ou seja, é a partir da perspectiva que eu faço para Deus, que eu sou de Deus, eu vou ser o melhor sapateiro possível. Sendo o melhor sapateiro possível, minha loja vai começar a crescer. Crescendo a minha loja, eu vou abrir outra loja para que as pessoas vejam como eu sou próspero, abençoado, porque Deus está comigo, Deus me escolheu. Repara que essa é a perspectiva da ética protestante, do amor ao trabalho, vinculado à ideia religiosa. Ok? Eu faço para Deus, né? Então, se eu faço para Deus, eu tenho que fazer melhor. Se eu sou de Deus, eu tenho que ser o melhor. É essa lógica que Calvino vai burilar isso, mas Lutero já pensa assim nessa questão. Ou seja, tudo aqui. Não é aquela coisa etérea e imaterial. Falando nele, Calvino, então, é a personalidade bem diferente de Lutero. João Calvino, desde o seu início, por razões históricas, né, o protestantismo se caracterizou em lutar por um novo conceito, isso é importante, gente. O protestantismo se caracterizou em lutar por um novo conceito de relacionamento com Deus. Isso é importante. Essa é uma das égides que ela fica velada, que ela fica que ela não aparece, ela fica obscurecida pelos solas, pela ideia calvinista de predestinação e outros conceitos, mas em síntese, ou esse seria o ponto fulcral, a questão mais relevante, a reforma ela vai se caracterizar, ela vai lutar para se estabelecer um novo conceito de relacionamento com Deus. Este não deveria ser baseado nos sacramentos, ou penitências, ou indulgências, ou na autoridade papal, ou ainda na tradição da igreja, mas tão somente na manifestação graciosa do amor de Deus, gerando nas pessoas a fé. Isso é muito importante pensar sobre a reforma, ok? Calvino, então, a fé com certeza, né, de sermos aceitos por Deus. Essa é a ideia, de que Deus nos aceita. Isso é a fé protestante. Desta forma, a fé e não o amor ocupou o centro do pensamento protestante. E aí que tá, porque aí começa a acontecer algumas questões, algumas querelas, algumas situações, alguns imbróglios aí. Isso gerou uma notável dificuldade nos reformadores de descreverem com acuidade o lugar do amor. Claro, claro. Claro que o amor de Deus e sua graça gera fé em mim de aceitação a Ele. Mas os reformadores se focam ou se posicionam ou apenas têm a sua atenção voltadas tanto para o aspecto da fé, que o amor é deixado em segundo plano. Então, Zwinglio e Calvino, né, eles ficam ciosos, ou seja, preocupados, atenciosos ou com receios de certos biblismos concentrarem-se mais no papel representado pelo amor do que pela lei. Então, por eles perceberem que a fé é a coisa mais importante e que o amor ele é colocado um pouco em segundo plano, Zwinglio e Calvino vão se atentar, vão se preocupar mais com o aspecto da lei, ou seja, eu preciso cumprir a lei de Deus para que eu alcance graça e fé. Repara que é um pouco voltando à ideia medieval do cumprimento de normas e regras, a ideia do legalismo. Além disso, parece que a teologia de Calvino sofreu influência, né, de seu próprio temperamento. Era mais recatado, era mais introspectivo. E se de um lado temos um Lutero exuberante,
Do outro temos um Calvino com sua índole mais reservada, ao ponto de ele ter dificuldade, isso é importante, de ele ter dificuldade em destacar a alegria que provém da fé. Ele está tão preocupado em não perder a salvação, em cumprir os requisitos para que a fé gerada nele ela seja produtiva, que ele fica meio que aprisionado nessa fé e não consegue ter a alegria da fé. Sua ênfase na depravação total, vamos melhorar essa ideia, tá, gente? Sua ênfase na depravação total do ser humano é mais intensa do que a de Lutero. A ideia do pecado original, o homem ele é ruim desde dele mesmo, a ideia de Agostinho, né? Sua constante preocupação com a idolatria, olha que interessante, leva o reformador de Genebra a resgatar o uso a rejeitar. Ele é um pouco iconoclasta, né? Iconoclasta. Ele vai rejeitar aí as representações pictóricas, ou seja, de imagens, né? Ou qualquer outro símbolo que pudesse desviar a mente de Deus, que é transcendente. O que acarretou uma desconfiança de Calvino, o próprio Zwinglio e dos calvinistas em relação às artes. Ok? De novo, volto aí um pouco da própria ideia medieval, né? Repara que no Renascimento eu tenho muito uma ideia do realismo, né? De trazer a beleza, de trazer o corpo, da pintura das cores, da exuberância, falando de artes, né? de uma pintura. Na Idade Média você tinha cores pastéis, aquela coisa muito mais simples, pinturas de anjos, de personagens bíblicos, exatamente para que o homem não se glorificasse nele mesmo. Repara que são os extremos que são complicados, pessoal. Esse é o problema da humanidade, esse é o problema de cada um de nós, a gente ser extremado, né? Os extremos que são os grandes complicadores. Mas, enfim, Lutero chegou a proibir música na cidade, Lutero e Zwinglio, só para você ter uma ideia. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os extremos. Em relação ali de Calvino e Lutero em termos de pensamento, Calvino ele enfatizava mais a vida piedosa do que a alegria cristã, o que será acentuado pelo moralismo puritano que vai vir mais à frente. O Paul Tillich, né, nosso teólogo também de referência, ele sublinha que, para Lutero, a vida nova é alegre reunião com Deus. Então, para Lutero, a vida nova em Deus é a alegria de reunião com Ele. Para Calvino, é o cumprimento da lei de Deus. Repara que Calvino é mais severo, ele é muito mais regrado. Calvino parece não superar o conceito platônico do dualismo espírito e matéria. Claro, ou seja, eu tenho que mortificar a carne, eu tenho que mortificar esse corpo para que a alma seja liberada, e a liberação da alma ela vai me chegar mais próximo de Deus. O espírito aqui é bom, puro, mas esse corpo, claro, a gente entende um pouco dessa perspectiva, que realmente os nossos desejos materiais eles vão querer para um aspecto, mas eu também não posso viver o dualismo platônico louco e exacerbado, senão eu caio de novo numa ideia de cristianismo medieval. Ok, gente? Ao contrário, também para ele, o corpo é uma prisão para a alma. Platão. Sem valor algum, conforme salientou. Se a liberdade consiste em ficar livre deste corpo, que outra coisa é o corpo senão uma prisão? Palavras de Calvino. Uma diferença é que para ele a ascese, né, ou seja, o ascetismo, não é para fora do mundo, como na concepção grega e monástica, mas um ascetismo secular. Vou melhorar isso. É a ideia de que eu preciso ser limpo aqui. Tudo que relaciona-se à ideia
de um ascetismo, da mortificação do corpo, por exemplo, a autoflagelação, que se praticava nos monastérios, a Opus Dei, etc., isso bania o meu corpo, tá certo? Machucava o corpo, maltratava o corpo para que o espírito ficasse forte. Calvino ele pressupõe um pouco dessa ideia, mas para ele é importante que esse ascetismo seja secular, ou seja, eu preciso fazer todo esse processo não de automutilação, mas de não dar ênfase à matéria, ao corpo, dentro de uma perspectiva de estar no mundo. Vou melhorar isso. Dentro de uma perspectiva de eu melhorar, de eu ser um bom funcionário, de eu ser o melhor empresário, de eu ser o melhor naquilo que eu faço, porque tudo que eu faço glorifica a Deus. É mais ou menos essa ideia que Calvino traz. E a partir daí, voltando ao Max Weber, é a ideia da ética protestante. E aí o próprio espírito do capitalismo, onde Weber ele associa a ideia de trabalho, a ideia de sucesso à religião protestante, em que realmente, né, os principais homens de negócios, os grandes, enfim, técnicos da época de Weber, ele faz a leitura, ele olha, são protestantes. Então, qual é a lógica? A lógica é porque o meu trabalho glorifica a Deus. Ok? Calvino ainda, para a gente não também ficar com a imagem apenas platônica de Calvino, que ele vivia esse dualismo, ou que ele era extremamente legalista em tudo, não. De novo, viu? Isso é importante. Antes da gente terminar esse bate-papo, esses breves comentários e reflexões sobre esses dois reformadores, tanto Lutero quanto Calvino, mas mais agora me atento a Calvino, o pensamento dele não era puro e simples legalista. Suas opiniões emitidas, né, num capítulo lá dedicado à liberdade cristã, lá na sua obra, é inversamente ao que poderia esperar, uma vez que ele não supera a antropologia dualista, ou seja, para ele fica essa confusão de corpo e matéria, espírito e corpo. Calvino nos alerta para o perigo do legalismo. Então, repara, ele tinha essa noção de ter um cuidado para não ficar como um moderno fariseu, como os fariseus da época de Jesus, aquela seita, aquela questão da lei, que observância da lei, e se tornar um legalista, quando se trata de desfrutamento das dádivas divinas. Chega a ser surpreendente a forma como o Calvino, contra os fariseus legalistas de seu tempo, fala do desfrute dos prazeres e da alegria da vida com cores quase poéticas, ou seja, é a própria libertação de toda aquela opressão religiosa, sistema religioso. Repara, gente, que é um processo, pessoal. Você fala assim, poxa, mas Calvino está entrando em contradição? Não, ele é um homem do seu tempo. Na época dele, ele está na transição de um catolicismo medieval para um protestantismo, ok? Para um pensamento moderno, de liberdade. É um processo. Então, ora ele vai beber de uma fonte, ora de outra, mas é importante a gente perceber que a partir desses homens, eles prepararam, pavimentaram a estrada para o pensamento moderno. Então, gente, por fim, a reforma, apesar de não ser um movimento novo, no sentido daquilo que eu disse, né? Porque houve insurgentes antes, pessoas, os cátaros, os valdenses, o próprio John Hus e outros, já tocavam nesse ponto dessa mudança, né? Mas a própria Renascença, as monarquias nacionais, a ideia do espírito de autonomia do homem, do ser humano, essa ideia de busca de se estabelecer um novo relacionamento com Deus, esse é o viés que conduziu os reformadores a efetivamente conseguirem, né, aí a ruptura desse pensamento católico medieval, pautado
numa meritocracia, em culpabilidade e ansiedade, para um outro viés, um viés individual, um viés alegre, a questão da própria alegria, né, de que Lutero fala tanto aí, para que efetivamente esse novo relacionamento com Deus ele pudesse ser feito, enfim, realizado de maneira não pautada em normas humanas pura e simples, mas sim no aspecto da fé, e essa fé que vai gerar a justificação e na própria aceitação do ser humano por Deus. O perfeito entendimento de que Deus nos aceita e o homem precisa aceitar essa ideia, tá bom? Essa é a ideia da reforma desses reformadores. Por hoje a gente fica por aqui, a gente vai no próximo encontro tratar ainda de alguns reformadores e abarcando essa ideia, tá, gente? Do que foi o espírito da reforma. Muito mais do que apenas pautar aspectos teológicos, mas perpassar os aspectos políticos, econômicos, pastorais, claro, teológicos e históricos. Isso é pensamento cristão. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.